Então, galerinha, vamos lá. Nós vamos ter essa questãozinha básica aqui da Marquesi. Para vocês, nós temos uma breve aqui sobre o nosso conteúdo. Então, veja que nós vamos estar falando de Marquesi. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Aqui diz característica breve. Pessoal, quando eu falar algo breve, é algo que é passageiro, viu? É algo que vai ter um curto período passageiro, é um curto período de tempo. Por que, professor Eliseu, que o governo de Jânio Quadros vai ser passageiro? Se você for perceber, vai durar 7 meses mais ou menos. Então, é um governo curto que vai acontecer antes de desencadear a questão que vai acontecer a ditadura no Brasil, que eu vou trabalhar aos poucos com vocês. Então, vejamos. A primeira pergunta diz, ele está falando do governo breve. 61, né? O ano que ele renuncia ainda mesmo. Então, fala de política externa totalmente alinhada. Gente, você quando falar de política externa totalmente alinhada, fiquem de olho. Raramente acontece de um país ter, se ele for comunista, se ele tiver as bases do socialismo, aí até que ainda pode acontecer. Mas o Brasil, que sempre teve governo com base aliada ao capitalismo, com base aliada ao socialismo, o Brasil não entra nesse contexto, viu? Então, vejam como eu marcaria essa primeira letra errada. Então, perceba que o Brasil não está totalmente alinhado só a podemos dizer assim, a um presidente, né? No caso, a um contexto econômico. Então, vejam por que eu marcaria essa letra E como errada. Aí diz a outra, ausência de medidas inflacionárias. Então, gente, isso aqui não vai acontecer. Ele vai manter medidas, ele vai tentar conter a inflação. Então, vejam, fiquem de olho, fala de ausência. Então, sempre a questão, ela lhe dá, né, ela te dá uma margem para erro. Então, se você for nessa margem da minha linha de raciocínio, da minha ideia, você não tem como errar, viu? Olha o que diz a letra C. O estilo personalista e polêmico do presidente. E galera, vocês fiquem de olho nessa. Vejamos, vou dar um detalhezinho aqui, uma spoiler para vocês. Porque que ele era um pouco, né, era um pouco, ele tinha suas controvérsias, né? Ele era um pouco controversas no termo da política dele, ó. Se você for percebendo, eu vou tratar ainda com vocês lá na aula. Ele vai proibir algumas coisas aqui no Brasil. Então, vejam que ele é um pouco, né, controverso. Ó. Proibiu, né, ele vai proibir, ó, ele vai proibir a briga de galo, né? A gente sabe que sempre aconteceu no Brasil. Ele vai proibir o uso de biquíni nas praias. Então, veja a polêmica aí que vai acontecer no governo dele. E também ele vai, tem uma questão aqui embaixo, a segunda, ele vai condecorar Che Guevara. Então, quem foi Che Guevara? Che Guevara, por ele ser podemos dizer assim, um líder, né, um guerrilheiro argentino, ele vai para Cuba. Che Guevara que vai apoiar o golpe cubano contra os Estados Unidos. Então, se você perceber aqui, os Estados Unidos era aliado, mas a União Soviética também era aliada do Brasil. Então, veja que a gente tinha essa união aí dupla. Então, essa daqui é a mais coerente. Então, eu te dei aqui uns exemplos. Então, além da oposição conservadora, gente, quem vai colocar ele lá no poder vai ser os conservadores, mas não significa que se ele vai fazer algo contra a política externa capitalista, ele vai entrar na mesma linha, ele vai ser interrompido, né? Então, vamos ver se as outras duas estão corretas ou errado, qual é o erro dela, Diz assim, intensa colaboração, gente, intensa colaboração com o Congresso. Fiquem de olho, intensa colaboração é algo que o Congresso vai estar sempre andando com ele e não aconteceu. Por exemplo, vem aqui, vou te dar o exemplo, Ele vai pedir, ele vai renunciar, viu? Ele vai renunciar. Jânio Quadros, ele vai renunciar. Perceba que ele vai durar 7 meses. Gente, quando ele renuncia, ele pensava que a base conservadora ia lhe apoiar.
Ele pensava que o Congresso ia ali apoiar, não ia fazer nada, e a população também, mas não acontece. Porque se você for perceber, ele vai apoiar um guerrilheiro argentino que vai dar um golpe em Cuba, que era... os Estados Unidos era o país que administrava lá. Depois eu vou tratar isso aqui bem direitinho com geografia com vocês. Olha o outro erro, ó. Total dependência política do presidente com relação ao partido da UDN. Gente, ele não era. Se ele tivesse essa total dependência, ele não tinha apoiado, né, Che Guevara, que a base conservadora sempre foi contra o comunismo. Depois eu vou tratar com vocês quando fala de a questão da reforma agrária. Isso aqui é muito polêmico, mas a gente vai polemizar a si mesmo, viu? Então vejam que ele não tinha essa total dependência, porque ele vai fazer algumas coisas contra o ideal do seu partido conservador. Então vejam que essa daqui, gente, a letra C é a mais correta de todas elas. Então eu creio que vocês aí, quem acertou, parabéns. Se você ficou na dúvida aí, fiquem de olho no meu exemplo aí, que você não vai errar da próxima vez. Gente, o que diz a segunda questão? Diz assim, ó. Então aqui fala de polêmica, gente, polêmica. Eu já falei bem aqui, ó, viu? Polêmica. Então você pode falar, botar bem aqui assim, ó. Che Guevara, né? Ele vai né, apoiar, no caso, o Jânio apoia Che Guevara. Então se você perceber aqui, Che Guevara, bem aqui, ó, você botar bem aqui assim, dentro da polêmica aqui, ó. Che Guevara, vou só botar bem aqui, ó. Se você perceber, Che Guevara é separado, eu botei junto. Deixa eu ver onde é que tá a borracha, ó. Pessoal, Che Guevara, ele, se você perceber, é verde, cadê? Se você perceber, ele é um guerrilheiro argentino, e vai apoiar a invasão do território cubano. Vai ser ele que vai ajudar. Então veja aqui, ó. Che Guevara, ele foi aliado. Quando eu tiver com a minha mesa, que eu já fiz o pedido, vai ficar melhor para mim detalhar aqui, mas eu não vou colocar, vou só falar, ó. Pessoal, Che Guevara, ele vai apoiar o golpe cubano contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos era que administrava, praticamente apoiava o regimento de Fulgêncio Batista lá em Cuba. Então, perceba, depois eu vou voltar isso aqui lá com Guerra Fria, vou detalhar bem isso aqui para vocês detalhadozinho. Então, vejamos aqui, ó, uma das polêmicas, viu? O que diz aí, ó, letra A. Fechamento do Congresso, gente, não fala de fechamento de Congresso. Eu já disse das polêmicas. Proibição da briga de galo, de rua, a proibição de biquíni nas praias, e ele vai apoiar Che Guevara, né? Vai condecorar com a medalha. Já pensou alguém que é da base, né, conservadora, que pelo menos se dizia, que teve apoio dessa base, que vai colocar ele, e agora ele vai se juntar com o comunista? Então, percebam que o Congresso não vai apoiar, a base não vai fazer. Então, ele não fecha o Congresso, ó. Ele não rompe com os Estados Unidos. Gente, não é que ele seguir. Você poderia até ficar, professor, mas essa daí é uma questão bem coerente. E sim, você tem que ter uma ideia que sempre uma questão de vestibular, ela pode lhe dar duas margens para a resposta, mas você tem que verificar mais adequada, mais coerente, viu? Então, fiquem nessa ideia aí que sempre vai ter duas questões. Então, não é que ele vai se aliar, praticamente condecorar até essa aproximação com a União Soviética e com Cuba ou com a China, que ele vai romper as relações com o comércio aí com os americanos, viu? Vai romper com os americanos, do qual os americanos vão, né? A questão dos Estados Unidos, eu vou detalhar quando for falar de Getúlio Vargas, vocês vão entender como é que os Estados Unidos estão relacionados. Gente, Estados Unidos vai dar um golpe em Getúlio Vargas em 45. E os Estados Unidos vai apoiar o golpe de 64. Então veja que os Estados Unidos está relacionado aí. Veja por que eu marcaria a letra C como errada. Ó, condenação da UND. Gente, ele não vai colocar a UNE, né, no caso aí a UND, a União Democrática Nacional, na ilegalidade. Ele não vai colocar a UND, né, no caso aí na legalidade. Se for o partido que apoiou, não significa que o partido vai questionar, que ele vai botar na ilegalidade. Vejam aí a outra, ó. Tentativa do assassinato de João Goulart. Gente, ele não vai matar o vice, viu?
Aqui o João Goulart era o vice. Lá quando eu for trabalhar com vocês esse assunto detalhado, havia essa eleição indireta, por exemplo, votar no vice ou no presidente diferente. Isso aqui eu vou detalhar já nas próximas aulas. Então, gente, ó, a letra correta aí, ó, condecoração de Che Guevara. Então, o que vai marcar, né, outra polêmica. Então, eu lhe citei aqui, eu citei para vocês 3 polêmicas, né, 3 problemas aí que vai fazer com que né, ele não vai ter apoio depois que ele vai renunciar. Então, olha que questãozinha mais básica, mais bem detalhada para vocês. Vamos para a última questão, galera, ó. Deixa eu ver aqui a terceira questão. Vou só dar um pause aqui e pular ela, já volto.